agora vai o tal do episódio 92 que tá encruado, que não sai aqui, rapaz. Os fantasmas estão soltos aqui com esse episódio 92, que já virou... era episódio 80 e alguma coisa, a gente gravou, caiu a luz, perdemos a gravação e nós vamos insistir aqui. Hoje ele vai sair sem problemas. Eu estou aqui com dois convidados também. Estão aqui do meu lado a Sandrinha. Tudo bom, Sandrinha? Tudo bom, Maurício? Seja bem-vinda. Obrigada. Como tá a Vitória? Hoje está nublado, hoje não está um dia Não bonito. deu praia, então você vem pro programa, tá certo? Pois é. Paciência, né? E eu tô com o Beto aqui também. Fala, Betão. Tudo bom? Tudo bem. Como vai Itapê? Maravilhosa como sempre, mesmo com o tempo fechado, aqui é lindo, né? Mas aí o problema não é o tempo, aí o problema é que o açougue tá fechado e não tem churrasco hoje, é isso? Eu já dei uma passada, dei uma olhada na vitrine do açougue, tá bonita, viu? Acho que eu vou passar lá mais tarde. Muito legal. Bom, o Beto e a Sandra estão aqui comigo hoje e a nossa ideia é retomar essa série depois de algum tempo, dando sequência no assunto que a gente começou lá atrás, que está intimamente ligado ao tema autogestão. E eu quero trazer para cá um pequeno, vamos dizer, link, um pequeno elo com o conteúdo que a gente já trouxe para cá, com as discussões que a gente já vinha fazendo aqui e que estão ligadas a esse modelo, esse nosso objetivo que a gente vem expressando desde o início da série, né? O nosso objetivo, na verdade, é pegar fundamentalmente as coisas que estão dentro da nossa cabeça, que está aqui representado por esse retângulo, e a gente criar um modelo de gestão dessas coisas que estão dentro da nossa cabeça, seja no consciente, seja no subconsciente, e a gente pegar um modelo de gestão que nos ajude a tirar isso da nossa cabeça e manter isso de uma forma organizada, de maneira que o próprio modelo, o próprio sistema de gestão, de autogestão, nos ajude a gerir as coisas do dia a dia sem causar tanto estresse e sem ocupar um pedaço da nossa cabeça que é importante para que a gente possa criar, para que a gente possa inovar, para que a gente possa buscar soluções de problemas. Então esse é o nosso principal objetivo. A gente discutiu aqui também que existem vários passos para que a gente consiga fazer isso, né? Quem assistiu os episódios anteriores viu que a gente tratou de alguns deles e fundamentalmente a gente falou aqui do processo de coleta e falamos também um pouco do processamento dessas coisas. Falamos das caixas de coleta, trouxemos alguns exemplos aqui dessas caixas de entrada, como é que as coisas entram na nossa vida. E agora, fundamentalmente, o que a gente vai fazer é organizar um pouco mais o que a gente coletou e, eventualmente, processou, né? Para que a gente consiga dar sequência nisso, nós criamos nos episódios anteriores um gráfico, que é esse aqui, e que está até representado por cores, né? Que começa, é quase que um fluxograma. Ele começa lá em cima, com a coleta das coisas, nas caixas de entrada, e uma vez que você coletou, você vai agir sobre essas caixas de entrada, e tem uma pergunta fundamental que você faz para essas coisas que você coletou, que no fundo bom, será que isso que eu coletei é passível de alguma ação ou não é passível de uma ação, né? Se não for passível de ação, a gente leva as ações da direita ali, do não, né? Ou joga fora, ou a gente armazena para algum dia ou cria uma referência. Agora, se é passível de ação, eu tenho que me perguntar qual é a próxima ação que eu tenho que fazer para tocar esse negócio para frente, né? Então, imagina que queimou uma lâmpada da minha casa. Vou pegar um exemplo básico só para a gente resgatar. Queimou uma lâmpada da minha casa, eu olho para a lâmpada, ela olha para mim, eu olho para a lâmpada, ela olha para mim, e eu olho e falo, puxa, queimou a lâmpada, né? O que eu posso fazer é, por exemplo, tirar a lâmpada e colocar a lâmpada na minha caixa de entrada lá, lembra? Eu tenho uma bandeja na entrada, posso botar ela lá e falar, bom, tá lá, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Quando eu for processar aquilo, eu tenho que gerar uma atividade. Se eu tiver uma lâmpada para substituir aquela, bom, a ação imediata que eu vou fazer é pegar uma lâmpada nova e colocar no lugar daquela e descartar aquela, né? Se eu não tiver, eu tenho que comprar uma lâmpada, é uma ação totalmente diferente. Eu tenho que gerar uma ação, uma atividade que vai me levar a uma loja, um supermercado, algum lugar, e eu tenho que comprar uma lâmpada. É a primeira ação física que eu tenho que fazer
para substituir aquela lâmpada. Antes de descartá-la, talvez eu tenha que comprar uma lâmpada igual, tenho que ver se é maior, menor, voltagem, etc. Então, esse processo de ação é assim, a próxima ação física que eu tenho que fazer, né? Então, esse é um pouco o conceito das coisas. Agora, se essa ação leva menos do que 3 minutos, 2 minutos para ser executada, eu executo ela de imediato. É isso que fala esse fluxograma. Se ela levar menos de 2 minutos ou 3 minutos para ser executada, bom, eu faço imediatamente. Se eu tiver uma lâmpada em casa e eu puder trocá-la imediatamente, bom, eu vou trocar, não vai levar 3, 4 minutos e a lâmpada já está nova, já está no lugar, está resolvido o problema. Porém, se eu tiver que comprar uma lâmpada, se eu tiver que ir ao supermercado, ir a uma loja, comprar lâmpada, trazer para casa, bom, isso vai levar um certo tempo. E eu talvez não queira sair só para ir no supermercado, só para comprar uma lâmpada, tá certo? Eu vou deixar acumular uma série de coisas para eu comprar e aí eu vou dar o próximo passo, que é a compra da lâmpada, né? O importante é eu saber que quando eu estiver no supermercado, eu tenho que comprar uma lâmpada. E daí começam a surgir, no nosso modelo de gestão, a necessidade de alguns dispositivos que me ajudem a lembrar das coisas que eu tenho que fazer. Normalmente, a gente tem 2 grandes dispositivos que a gente usa no dia a dia da nossa vida, né? Um são as tais listinhas, né? As várias listinhas que a gente cria, ou aquela lista enorme de coisas que a gente tem para fazer e que a gente põe em algum lugar, né? Quando eu nasci, a gente punha a listinha numa caderneta, né? numa agenda, num caderno, uma coisa assim. Por exemplo, eu tenho um caderninho aqui, ó, que eu uso de coisas que eu vou coletando ao longo dos webcasts e eu tenho que trazer de volta para os webcasts. Essa agendinha fica aqui. Essa aqui eu ganhei da Pilar numa das últimas entrevistas, ela fica aqui. Eu ponho ela aqui e vou anotando tudo que os webcasts, que eu coleto nos webcasts para os próprios webcasts. Está aqui. Ela é de papel, tem uns negócios coloridos aqui, um post-it para facilitar, e eu mantenho ela aqui. Então, eu vou fazendo a listinha de coisas que eu tenho para perguntar para as pessoas, coisas que eu tenho que comentar, e eu vou colocando todas aqui, ó, tá vendo? Uma listinha. Eu queria trazer o Beto e a Sandra para essa conversa e perguntar como é que eles tratam as coisas que eles têm que fazer, né? Eu falei das minhas listinhas, mostrei a minha aqui. Não é a minha principal, obviamente, essa de papel é só para os webcasts, mas eu queria trazer, vou trazer primeiro, não sei quem eu vou trazer primeiro as damas aqui, pronto. Sandrinha, como é que é o seu processo? Ih, cadê? Sumiu. Sandra, volta aqui, pelo amor de Deus. Não deixa a gente sozinho. Não me deixa sozinho com o Beto, não. Aí voltou. Como é que você coleta as coisas, Sandra? Onde é que você processa isso? Você tem as suas listinhas também? Ah, não estou te ouvindo. Cadê você? Volta. Aqui. Aê, oi, voltei. Voltou. Eu costumo criar listinhas também, Aham, né? E eu uso aquele recurso dos lembretes do Mac, né? Que eu aprendi com alguém. E aí eu vou separando por categorias, assim, também, né? Só que, assim, isso de maneira geral, né? No meu dia a dia, eu costumo, por exemplo, eu sei que hoje é terça, então, de manhã, antes de começar meu trabalho, por exemplo, eu vejo, né, o que eu vou fazer naquele dia, vou listando, né, num caderninho, que você tem a anotação, eu tenho um caderninho, onde eu vou colocando as minhas metas, né, de tarefas do dia, e na medida que eu vou fazendo, eu vou ticando, né, vou dando como cumprida, né, e aquilo que de repente acontece, né, de eu não conseguir cumprir, tanto coisas assim do dia a dia de trabalho, quanto compromissos pessoais também, né, assim, é um pagamento que eu tenho que fazer, é uma ligação que eu tenho que fazer para confirmar ou não uma consulta, alguma coisa assim. Eu também coloco nessa listinha, e na medida que eu vou concluindo, eu vou deletando, assim, riscando, né? E o que não dá, às vezes eu acumulo para o dia seguinte, né? Eu tenho esse hábito para eu não me perder, né? E aí, na medida que eu faço isso nesse caderninho, eu foco naquilo que está ali naquele dia, né? E esqueço as outras coisas, né? Dessa listinha maior que eu tenho nos lembretes, né? Eu pego aquilo que eu me incumbi de fazer na terça-feira, por exemplo, e vou fazendo. O que não dá, eu jogo para quarta-feira, mas só vou abrir essa listinha da quarta-feira na quarta-feira, justamente para não criar essa ansiedade
de já pensar no dia da manhã, se eu nem terminei o dia de hoje, as coisas que eu tenho que fazer hoje, por exemplo. Entendi. Tem pessoas que, por exemplo, como você que trabalha em casa, na frente do computador ou na frente do computador, independente se é em casa ou não, que usa muito os tais dos post-its, né? O cara, qualquer coisinha que ele tem que lembrar e fazer, ele pega um post, anota, né? E cola no computador, né? Você tem essa mania também, não? Cola na Eu geladeira, não cola... gosto, porque acho que fica muito poluído. É. Eu sempre tive agenda ou um caderno, ou então um bloquinho de rascunho, por exemplo. Eu gosto de ter isso num papelzinho do meu lado, onde eu vou anotando. Os post-its eu nunca tive o hábito, porque eu acho que vai... né, eu vou grudando, né? Quando eu vejo que a parede inteira coberta de post-it, ou o computador inteiro coberto de post-it, me dá desespero, né? Eu prefiro ter ou um caderno, ou uma agenda, ou um bloquinho de rascunho para ir anotando os compromissos diários, né? Daquele dia que eu me propus a fazer. Você também não é daquelas com a minha filha, por exemplo, que outro dia chegou com a mão riscada aqui. Eu perguntei, filha, o que é isso na sua mão? Falou, para eu lembrar de fazer não sei o quê. Falei, Não tenho esse hábito. Não. Eu acho que, na verdade, eu acabo esquecendo. Acho que comigo é um efeito inverso. Se eu anoto na mão, aí é que eu esqueço, porque assim, vai apagar, ou eu não vou olhar, ou eu vou ver minha mão suja, vou lá, vou lavar. Comigo não funciona assim. Fala sério, né? Ô Beto, como é você? Como é que é o teu modelo de gestão dessas atividades aí, cara? Eu uso também o chicotinho do futuro, né? Chicotinho do Não futuro. tem jeito. Vou anotando tudo aqui. O duro é quando você tá sem, né? Eu confesso para você que já usei esse recurso da mão, sim. Só que não escrevendo, né? Você amarra uma fitinha. O duro é você chegar em casa e falar, para que é essa coisa dessa fitinha amarrada no meu dedo? Realmente faz falta. Eu coloco tudo aqui. Eu dividi em sessões, né? Eu tenho algumas sessões. Casa, família, educados, etc. E vou anotando tudo lá. E quando eu chego em um determinado espaço e eu quero ver a lista, eu acesso ela. Quando eu não quero ver, eu deixo ela quietinha. Eu parei de colocar o aviso. E tem momentos que eu não quero tratar disso, né? E como eu vou almoçar todo dia em casa, ficava apitando direto. Ela fica te lembrando de coisas, né? Em momentos... Agora, vale a gente trocar um pouco com vocês, talvez o que o Beto e a Sandra falaram. É lógico que as listas de atividades, coisas que eu tenho que fazer, comprar uma lâmpada para a sala da casa, por exemplo, é uma coisa que eu tenho que fazer e eu vou colocar lá. Agora, é lógico que essas listas, independente se elas estão no meio analógico, no meio digital, estão num caderno, estão no telefone ou no computador, essas listas podem ser mais inteligentes do que simples listas. Então, por exemplo, quando eu detecto que eu tenho que comprar uma lâmpada, eu poderia ter uma lista só para o supermercado, né? Então, se eu sei que a lâmpada vende no supermercado, eu vou lá e ponho na lista do supermercado lâmpada que eu tenho que comprar. Se eu tenho que comprar, sei lá, esparadrapo, um remédio, qualquer outra, eu posso ter uma lista só para farmácia de coisas que eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer coisas, por exemplo, no meu escritório, eu posso ter uma lista só chamada escritório, né? Se eu tenho coisas que eu posso fazer, por exemplo, no telefone, falando com as pessoas, eu posso ter uma lista chamada telefone. E aí, ao alocar a tarefa que eu tenho que fazer em algum momento, eu já poderia colocar isso na lista correta, para que, por exemplo, ao ir ao supermercado, eu não precise varrer uma mega lista de coisas que eu tenho para ver o que é feito no supermercado, eu já tenho uma lista na mão no supermercado, né? É lógico que na hora que a gente usa os meios digitais eles facilitam muito, para quem gosta de meio digital, facilitam muito a nossa vida. Então, por exemplo, o Beto e a Sandra comentaram do uso de algumas ferramentas da Apple. Eu tenho o iPad aqui que está com a minha lista de to-dos também. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu posso abrir a minha lista de atividades aqui, ó. Tá ela lá. E eu tenho aqui, por exemplo, uma coisa que eu tenho que fazer em casa, que não sei se vocês vão conseguir enxergar porque está pequeno, mas é instalar a máquina de lavar pratos. Tá lá, é uma atividade que eu tenho que fazer. A máquina de lavar pratos tá lá. Esse negócio está aqui há quase um ano na minha né? Eu já fiz vários programas com isso aqui, né? Tá lá, a máquina tá lá, tá no lugar certo, mas ela precisa ser instalada. E eu não defini uma data para fazer isso, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha lista de entrada, olha só, vou mostrar.
eu tenho 2 to-dos que estão vencidos já. Eles tinham data para ser feito, mas já estão vencidos, né? Por isso que eles estão em vermelhinho ali a data. Eu tenho que arrumar o portão da garagem, que está com um pequeno defeito, e tenho que verificar as tarifas da minha conta no banco. Porque eu acho que o banco está cobrando uma tarifa muito alta para o serviço que eu estou usando. Então, está lá. No caso, essas 2 atividades tinham datas para serem feitas e eu pedi para que a minha lista de tarefas me lembrasse nessas datas que eu tinha que fazer isso, né? Eu estava viajando e eu pedi para ele me lembrar para arrumar o portão na data que eu voltaria e há umas semanas atrás me lembrar de fazer, verificar as tarifas do banco, né? Da mesma forma, eu tenho uma lista de supermercados aqui, eu posso até mostrar, ó. Essa é uma lista de supermercados, eu chamo ela de supermarket, né? Tem umas coisas para comprar, creme de leite, molho de tomate, Nescau das minhas filhas, leite sem lactose, tá aí. A lista tá aí. Quando eu vou no supermercado, o que eu faço? Eu abro essa lista e passo na gôndola e vou pegando as coisas e vou matando a lista, tá certo? Então, de alguma forma, essa é uma forma inteligente de você monitorar as coisas que você tem para fazer. Em especial, quando você usa um dispositivo digital, como nesse caso aqui a lista de tarefas que a gente tem no meu iPad aqui no caso, você tem algumas vantagens de fazer isso para quem gosta do meio digital. E daí eu queria trocar também com a Sandra e com o Beto. Por exemplo, eu vou pegar uma vantagem aqui. Tudo que eu colocar nesta minha lista aqui do iPad, ele automaticamente replica para a minha lista que está no meu computador e para a lista que está no meu telefone. Então, independentemente de qual dispositivo eu tenho à mão, eu sei que a lista de atividades está sincronizada e qualquer coisa que eu lance em uma delas automaticamente vai estar nos outros. Porque dificilmente eu estou sem iPad ou sem iPhone ou sem o computador na minha vida. Quando eu estou tomando banho, provavelmente estou sem nenhum deles, mas também ali não sei que atividade que eu vou gerar, né, que não posso esperar eu sair do box. Então, é prático pacas, né? Essa é uma grande vantagem na hora que você tem um dispositivo digital e que se sincroniza com os demais dispositivos da sua vida. É lógico que aqui, essa é uma vantagem que eu coloco, que é uma vantagem que eu uso muito, porque afinal, ou eu estou no computador, ou eu estou com o telefone, ou eu estou com o iPad trabalhando. E olha só, eu tenho um iPad aqui no estúdio, em cima da mesa, e tenho um iPad na minha cabeceira da cama de casa. E ele sincroniza ambos com as coisas que eu tenho para fazer. Então, se eu lembrar de alguma coisa aqui que eu lançar agora aqui, à noite, na cabeceira da minha casa, aquilo vai estar lá e não vai me deixar esquecer, tá certo? Então, é bacana isso, né? Existem outras funcionalidades, por exemplo, outras vantagens das listas eletrônicas, né? Daí eu trago o Beto e a Sandra e queria que, não sei, vocês têm alguma que chame a atenção de vocês? Fala aí, Sandrinha. Oi, eu também costumo usar o lembrete, né? Onde eu coloco, também eu vou nomeando por categoria, né? Médico, farmácia, network, são pessoas que eu preciso ligar, porque já tem um bom tempo que eu não ligo, eu coloco aqui. E uso também o que eu gosto muito, que é o Evernote, que também está no meu iPhone, está no meu computador. E assim, ele já me salvou de muitas enrascadas esse Evernote. Eu estava, de repente, assim, muitas vezes no banco, assim, passei lá para resolver uma situação, qual é o seu CNPJ, né, o CNPJ da empresa que você quer ver, e caramba, e agora, né, eu vou lá no Evernote, está tudo lá, né, as informações. O Evernote eu uso mais para compilar dados, né, assim, informações que eu preciso, como CNPJ de empresa, conta de banco, senha de banco, dados, por exemplo, da conta da minha mãe, que às vezes eu tô na rua, ela fala, deposita dinheiro para mim, mãe, eu não sei a sua conta, eu não sei seu CPF. Aí eu tô lá no Evernote, né, acesso e consigo resolver tudo. Eu uso muito o Evernote, já me salvou, assim, de muitas enrascadas, o Evernote. E o Evernote... Já os lembretes... Desculpa, Sandra, fala aí. Já os lembretes eu uso mais quando eu quero, assim, e eu costumo pôr datas, né? Justamente para apitar naquele dia, naquele horário, que eu sei que não vai me interferir antes disso ou antes daquele horário. Então, se eu estou no supermercado, quando eu entro no supermercado, ele avisa, né? Você precisa comprar, né, alguma coisa. Isso me ajuda também a dar foco,
né, aquilo que eu preciso fazer na hora certa e no local certo. Bem legal. E você, Beto? Acho que a principal vantagem desse tipo de equipamento é que você não perde as informações. Você perdeu um caderno, eu lembro que eu perdi um Palm Top e não estava sincronizado com o meu computador. Hoje em dia você nem precisa mais sincronizar, né? Então você não perde nenhuma informação. Então isso facilita muito, porque até você lembrar tudo que você tinha anotado no seu caderno de papel, é verdade. O negócio é feio. Daí talvez vale a gente lembrar as pessoas. Bom, a referência do Evernote que a Sandra deu está aqui, ó, evernote.com. É um serviço, na verdade, de anotações. Você pode criar listas aí, seja lá qual for, de anotações gerais ou até de tarefas, se você quiser. E ele sincroniza também com vários dispositivos. Essa história do sincronismo, acho que também vale a gente explicar para as pessoas que estão com a gente, né? Se você, quando o Beto e a Sandra falam desse negócio aí, deixa eu pegar aqui um outro bloco de anotações. Isso aqui que é o sincronismo, no fundo, ele funciona mais ou menos no seguinte aspecto, né? Você tem aqui, imagina que você tem aqui o seu telefone, né? Ó, isso aqui é um telefone, tá? Telefone. Tá aí o telefone, né? Imagine que você tem aqui o seu computador, né? Isso aqui é um computador, tá? Não parece, mas tá certo? Ou você tem aqui o seu iPad ou o seu outro dispositivo móvel. Quando a gente fala que isso está sincronizado, significa basicamente que essas três coisas estão conectadas na nuvem, na internet, a um serviço que garante o sincronismo, né? Então, por exemplo, o Evernote está aqui, ou então o iCloud da Apple, que eu acho que é muito usado por quem usa a Apple, né? O iCloud da Apple, eles estão todos conectados a esses dispositivos. E ao você atualizar qualquer um dos dispositivos, ele automaticamente faz a subida desses dados para a nuvem, né, aqui, e desce para os outros dispositivos. E daí o que o Beto destacou é uma coisa importantíssima e, na verdade, de valor agregado altíssimo, é que independentemente dos equipamentos que você tem aqui, ó, mesmo que você perca os equipamentos ou que eles quebrem, os seus dados estão na nuvem e em poucos instantes você consegue recuperá-los sem a menor preocupação de perda, até porque essa atualização é feita quase que em tempo real. Então, se atualizou um negócio aqui, automaticamente ele já está na nuvem com um serviço de valor agregado altíssimo. Se nós estamos falando de nossas tarefas, de coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, da gestão da minha vida, bom, nada melhor do que você ter um dispositivo em tempo real que garanta essa segurança, vamos dizer assim, não é isso, Beto? Exatamente. Por exemplo, vou colocar na minha lista não esquecer de liberar o microfone do Skype. Mas você sabe que isso me facilitou muito, muito a vida. Porque se você não está com esse... Nem sempre eu estou com um iPad, nem sempre estou com um computador, né? Mas você está de vez em quando lá na cabeceira da cama, você foi mais delicado até. Às vezes quando o meu fica lá no banheiro, você anota um monte de coisa, né? E depois você vai estar batendo no seu celular. Então isso é muito, muito prático. É muito legal. Realmente vale muito a pena usar. De fato facilita muito a vida e não deixa você perder as coisas, né? Você lembrou de algo ou processou uma caixa de entrada e você gerou aquilo que você tem que fazer, isso já entra na tua lista de coisas a fazer e já é distribuído automaticamente para todos os seus dispositivos de acesso e, ao mesmo tempo, cria-se na nuvem um grande sistema de backup, de segurança, para que você, mesmo não perdendo um dispositivo, você não tenha problemas de recuperar aquilo que você tem que fazer, né? Portanto, é um sistema de gestão seguro, né, Beto? E nos momentos que você tem pico de atividade, muita atividade, isso faz uma baita diferença. Eu lembro na época que eu estava construindo tudo, que eu tinha uma lista lá da casa, se eu estivesse passando, tem um horário ali que folgou, passei na frente da loja de material de construção, eu já estava com a lista na mão, né? Eu já lá resolvia tudo. Nossa, fica muito mais prático. Olha, e isso se aplica, de novo, é lógico que dispositivos móveis e os elementos digitais facilitam muito a gestão disso, mas isso poderia se aplicar no caso de um caderninho aqui, né? Eu poderia, por exemplo, pegar uma folha de cada escolher uma folha dessa aqui para ser
uma lista independente, supermercado, farmácia, escritório e tal. Eu posso até botar um tagzinho diferente em cada folha com as cores e passar a anotar na folha certa aquilo que eu tenho que fazer naqueles lugares e ter a minha gestão aqui. Como o Beto também disse, se eu perder o caderninho, holy shit, dançou, né? Exatamente. Então, bom, aí o dispositivo móvel, um telefone, um iPad e o iCloud, de uma forma geral, funcionam muito bem. É bom lembrar aqui que a gente está falando de coisas da Apple, mas, enfim, porque nós usamos Apple aqui, mas isso também existe nos mundos Linux, nos mundos Windows, em outros mundos de Android, Google, né? Lógico que cada um com as suas características, com as suas vantagens e desvantagens, né? E aí vale você que é usuário, por exemplo, de Android, buscar as funcionalidades no ambiente Android que possam atender esse tipo de coisa. A gente está dando aqui exemplos do que a gente usa, portanto, a ideia não é tendenciar aqui de que um é melhor que o outro. O melhor é aquele que se adapta bem à tua necessidade, né? Como a Sandra falou aqui, ela usa bastante o Evernote, que eu uso jamais o anotações do próprio iOS ou do sistema do macOS X, mas enfim, funciona do mesmo jeito, né, Sandrinha? Funciona. Eu lembrei que assim, eu estou numa fase, né, estudantil, acadêmica, terminando minha pós-graduação, e um outro recurso que eu tenho usado muito para organizar as minhas ideias, né, que estou numa fase de pesquisa, né, às vezes eu estou no local, li um trecho interessante e, poxa, preciso anotar isso, né? Uhum. Então, eu tiro foto e tem como armazenar isso no Evernote, né? O Evernote, inclusive, tem como você anexar arquivos, né? Então, às vezes, é uma foto, é um arquivo em Excel, é um PDF que eu costumo, né? Por exemplo, tudo que eu anoto, o meu trabalho, né, de elaboração de TCC, toda versão que eu faço, eu coloco como anexo no Evernote. Então, às vezes, eu estou lá na faculdade, né, na pós-graduação, a minha professora pediu para ver um detalhe, não, peraí, que está aqui no meu celular. Aí eu vou lá, abro o arquivo e mostro para ela, né? Então, tem essa vantagem que o Beto falou de você levar, né, as informações ou aquilo que você precisa para onde você quiser, né? Então, o Evernote, o Maurício está navegando aí, tem como você gravar, né? Então, às vezes, eu estou conversando com alguma professora mesmo e ela fala algo interessante, eu falo, peraí, deixa eu gravar isso daqui, que isso aqui vai servir para mim depois. Então, eu gravo, deixo anexado ali, ou no meu computador, no meu iPhone, ou no meu Evernote mesmo. Aí, quando eu chego em casa, eu vou lá no meu trabalho, acrescento aquilo que ela falou, e assim eu vou assim, juntando, né? E não, assim, comigo a regra é nunca perca uma informação, né? Onde eu tiver, ou aquilo que eu ouvi, eu dou um jeito de guardar, arquivar, porque vai ser útil para mim naquilo que eu estou, né, me programando e me planejando para fazer aí, que é esse TCC. Enfim, eu estou usando o exemplo do TCC, mas pode ser, você tem uma ideia bacana, né? Então você está lendo o livro, como já aconteceu, você está na biblioteca ou numa livraria, teve uma ideia, caramba, isso tem tudo a ver com o projeto que eu estou fazendo lá no meu trabalho, né, no meu dia a dia, então deixa eu tirar uma foto aqui, chegando em casa eu penso melhor sobre isso. Acho que essas são as vantagens de você carregar, né, na palma da sua mão as ideias, os insights que você vai tendo ali no seu dia a dia. Muito legal. Olha, pessoal, hoje a nossa ideia era cobrir, então, essa questão da lista de atividades, a lista de tarefas, como vocês quiserem chamar, né? Que é, no fundo, aquilo que eu comentei. Você coleta coisas, você processa e você tem coisas a fazer a partir daí. Então, essas listas vão ajudar você a gerir melhor essas atividades. Essas listas podem estar num simples caderninho, né? Mas também podem estar em dispositivos avançados, como aqui a gente cobriu alguns. E a vantagem de você estar nos dispositivos avançados, a gente já elencou aqui, como, por exemplo, a possibilidade de você ter um backup em tempo real na nuvem, e nunca, independente dos seus dispositivos, não perder isso. O sincronismo automático das coisas. E algumas funcionalidades digitais, por exemplo, de lembretes, ele te lembrar na hora que você tem que fazer aquilo, ou você está chegando no supermercado, ele te lembrar das coisas que têm que ser compradas, ou você está saindo da sua casa, ele te lembrar de que antes de ir para tal lugar você tem que passar em outro. Então, os dispositivos digitais te ajudam a lembrar no momento certo
daquilo que você tem que fazer, aliviando a tua cabeça para pensar em outras coisas que não aquelas naquele momento, tá certo? No próximo episódio, a gente vai tratar de um outro dispositivo que é tão importante quanto as listas de atividades, que é a agenda, né? Num país onde as pessoas não são muito rígidas com relação a datas, a hora, a uma certa forma organizada, quase britânica de fazer as coisas. Bom, nós vamos entrar nesse assunto, vamos falar um pouco da agenda, que vai ajudar a gente a organizar as atividades no tempo certo para que a gente possa, então, vamos dizer, gerir melhor o nosso dia a dia e aquilo que a gente vai colocar ao longo do tempo, tá certo? E eu queria agradecer aqui a Sandrinha. Obrigado, Sandrinha, por você ter estado aqui. É isso, o prazer é todo meu, aprendizado é sempre muito bom. Betão, obrigado, viu, cara? Obrigado a você, desencantou esse episódio. E finalmente foi tudo bem até agora, conseguimos realizá-lo, né? Isso aí. Maravilha. E obrigado vocês que estiveram ao vivo com a gente aqui, e no próximo episódio a gente se vê, galera. Muito obrigado, um beijo para todos.